Olá você, como é que você tá? Tudo bem? Aqui é o Zanon, seja bem-vindo aqui ao canal Mentalidade de Sucesso. Aqui a gente fala sobre vários assuntos importantes que são os principais pilares que a gente segue aqui quando a gente fala de sucesso, o nosso entendimento de sucesso. Esse é o primeiro vídeo, então aqui a gente já vai começar com uma questão muito polêmica, que é: R$1 milhão é sinônimo de pobreza? O que você acha? Se você concorda com isso, diz aí nos comentários. Se você discorda, diz também. Se quiser dar um hate, fica tranquilo, manda ver, não tem problema, tá tudo em casa aqui. Só não faz ameaça que é feio. Bom, vamos lá. Com relação a esse tema, quando a gente fala de sucesso, é muito comum que as pessoas interpretem isso automaticamente como uma questão financeira. Por conta disso, é muito normal que as pessoas tendem a caminhar num sentido matemático da coisa, pensando que se elas tiverem mais dinheiro, elas consequentemente vão ter mais sucesso. O que não deixa de ser, de certa forma, verdade, mas não é toda a verdade. Quando você está falando de dinheiro, existe uma infinidade de coisas que têm que ser consideradas aí e que normalmente as pessoas não pensam. Se a gente for pensar com relação à sua profissão, que geralmente é por onde você recebe o dinheiro. Você está falando ali de uma construção de pensamento, correto? Você não imaginou de um dia para a noite que você ia ter tal profissão, exceto se foi uma coisa improvisada, mas aí de qualquer forma não é a sua profissão. Foi na verdade uma condição que você acabou aderindo. E até aí tá tudo certo, porque você vai ter outras ideias talvez, das quais você vai querer justamente andar ao redor dela, vai querer ir até ela. E, consequentemente, isso é o que você vai, de verdade, considerar a sua profissão. Beleza, demos uma volta aqui, mas o importante é você entender que é através da profissão, seja ela qual for, que você vai ter a sua fonte de renda. E você teve que elaborar um pensamento para poder fazer isso. Na realidade, você já começou ali, quando você decidiu a profissão que você ia ter, você já começou a desenhar qual era o caminho que você ia querer. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está dizendo o seguinte, que o nosso pensamento é mandatório para o caminho que a gente vai seguir. Não existe outra forma de você chegar no seu objetivo que não seja você ter um objetivo claro e um plano de ação condizente. Ok, então a gente aqui falou sobre a limitação do pensamento. Mas o que é limitação do pensamento? Limitação do pensamento é, por exemplo, você ter uma infinidade de pensamentos que te direcionariam para um determinado caminho, mas na verdade te direcionam para outro. Por exemplo, você diz que quer ganhar dinheiro, mas você não sabe exatamente como fazer para atingir a abundância, a prosperidade. Porque, por exemplo, você nunca teve essa situação, não tem ninguém da sua família que já viveu isso, você não tem essa experiência prévia. Então você parte da premissa de que ao ganhar dinheiro você vai automaticamente ser abundante e próspero. E isso não é verdade. Tanto que várias pessoas que começam a ganhar mais dinheiro não se tornam abundantes e prósperas. E tem pessoas que tinham uma situação difícil e se tornam abundantes e prósperas. Consequentemente, o que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que não é exatamente o dinheiro que te torna próspero ou abundante, é o que antecede ele. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a forma como você pensa, a sua mentalidade, a forma como foi construído o seu raciocínio te direciona para o sucesso ou para o fracasso. E isso é muito importante de se ter em mente. Por exemplo, agora trazendo para a questão da pergunta-chave que a gente fez aqui na thumbnail. R$1 milhão é necessariamente sinônimo de pobreza? É óbvio que não. Você, assim como eu, sabe que não é nada simples ganhar R$1 milhão do dia para a noite. Todo mundo que trabalha e ganha dinheiro sabe que não é nada simples você ter R$1 milhão na mão. Mas então o que a gente está falando aqui quando a gente fala que R$1 milhão é sinônimo de pobreza? É porque no momento em que você acabou de determinar para você que o que você está buscando é R$1 milhão, você se limitou. E quando você se limita, automaticamente o seu pensamento vai estar em conformidade com isso. E mesmo que você não perceba, isso vai ser tão forte que os seus esforços vão ser para alcançar R$1 milhão. E, consequentemente, se a sua média for mais baixa do que isso, você não vai atingir R$1 milhão. Nem próximo disso. É o que acontece com a maior parte das pessoas. A estruturação do pensamento está numa linha completamente diferente do objetivo. Se você quer ter R$1 milhão, você tem que pensar em ganhar mais. Porque quanto mais, melhor. Ninguém vai reclamar de ganhar dinheiro. E aí pode ser que tenha alguém aí falando assim, não, mas eu quero ganhar muito dinheiro. Todo mundo fala que quer ganhar muito dinheiro.
Mas por que não ganha? Porque, na verdade, no fundo, você não acha que é possível você ter R$1 milhão. Diz aí pra mim, não é verdade? Você lá no seu fundo, assim, você para e pensa com você mesmo e fala assim, R$1 milhão, putz, é legal, eu acho que dá, mas não, acho que não vai ser nessa vida aqui. Muita gente tem esse sentimento enquanto fala, não, eu vou ganhar R$1 milhão. E isso já está dizendo para você, é um baita spoiler, do tipo, você não vai chegar no R$1 milhão desse jeito, pelo menos. Então a limitação de pensamento é a primeira coisa que tem que ser combatida quando a gente fala de sinônimo de pobreza. Porque é ela, geralmente, quem te direciona para a pobreza, e não a falta de dinheiro em si. Daí alguém vai falar assim para mim, pô, mas é difícil ter dinheiro, né? Hoje em dia a economia é difícil, a gente vai no mercado, gasta muito dinheiro, é muita coisa, não tem muito o que fazer, a moeda desvalorizou, a inflação, etc. E aí você tem que entender o seguinte, e isso é muito importante, tem que ficar muito claro para você. R$1 milhão também é sinônimo de pobreza, porque R$1 milhão hoje, em termos de poder de compra, não significa coisa alguma. Com a taxa de dólar da forma que é, e eu estou falando de dólar porque ele é a moeda balizadora no mundo, você está falando de menos de $200 mil. Você mal compra uma casa com isso, lá. E em nenhum país de primeiro mundo, nenhum país desenvolvido também. Então, consequentemente, quando você está traçando uma meta de R$1 milhão, você já está empobrecendo mentalmente também, porque a sua moeda é fraca, ela não vale o poder de compra do que realmente é o poder de R$1 milhão. Inclusive, você nem precisa pensar na moeda de outro país, você pode pensar no próprio real. Se você pensar no real há 20 anos atrás, R$1 milhão era uma infinidade de dinheiro. Hoje já nem parece tanto dinheiro assim. É muito comum você ver pessoas falando sobre 1 milhão, sobre 500 mil, 300 mil, parece quase dinheiro do troco na hora que você ouve as pessoas falando. E isso já mostra, seu alvo não pode ser de R$1 milhão. O seu alvo tem que ser mais. Porque R$1 milhão hoje já não representa mais coisa alguma. Pô, Zanon, mas fica complicado porque eu não sei qual caminho nem para ganhar R$1 milhão. Você quer falar para mim para ganhar mais que isso? Calma, não fica nervoso. Vamos agora aqui começar a entender um pouquinho do quanto é importante o know-how. Quando você foi buscar o seu primeiro trabalho, ganhar R$100 devia ser uma coisa difícil. Ou equivalente, tanto faz, se você for mais velho. Mas o que importa aqui? Quando você foi buscar alguma coisa pela primeira vez, geralmente você esbarrou na dificuldade de não saber como fazer isso. Tô errado? Então, na realidade, quando a gente está falando de atingir um valor maior, uma condição melhor, ou qualquer coisa que seja, o que a gente está falando essencialmente é de know-how, é saber fazer. O dia que você descobre como fazer, você vai fazer, correto? Beleza. Então tá, aí você vai falar para mim de novo, mas eu não sei como fazer, como é que eu faço? Aí entra um ponto muito importante, que é, você precisa aprender a fazer planejamento para a sua vida. Ter um plano de ação não é um plano de longo prazo, não precisa ser. Ter um plano de ação que seja para um ano, daqui a um ano, não tem problema. Isso já é suficiente para te ajudar a chegar no seu objetivo. Esse plano de ação vai constar para você o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, com quem você vai fazer, vários e vários aspectos que vão ser um mapa para que você já comece a esboçar o caminho rumo a esse objetivo que você tem, que é o 1 milhão, por exemplo. Então, isso é importante você ter claro, você tem que um dia sentar, você e você mesmo, e começar a escrever como é que você faria isso, porque isso é importante. É assim que você vai adquirir o know-how. E é por tentativa e erro também, você não pode ter medo de errar. Errar faz parte do processo. Se você não erra, você não aprende. Se você não aprende, você não anda. Se você não anda, você não chega lá. Correto? Então, uma vez que a gente tem isso claro na nossa mente, não tenha medo de errar. Faça o seu plano. Faça agora. Não postergue isso. Não procrastine. O compromisso disso é com você mesmo. Se você não tiver compromisso com você, ninguém mais vai ter. Então, você vai fazer esse plano, vai começar a criar esse aprendizado para você e o tempo vai se encarregar do resto, conforme você for persistente em buscar essa meta e esse objetivo. Agora, não caia na besteira de direcionar o seu status rumo à ostentação ou à compensação. Por quê? A tendência natural das pessoas, quando começam a melhorar de vida, é buscar uma compensação do tipo: eu comecei a ganhar mais, então eu mereço um café melhor, eu mereço uma viagem mais cara, um carro melhor. Eu começo a gerar gastos. E isso é sinônimo de pobreza. Quem diz isso pra gente?
Robert Kiyosaki no Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, entre tantas outras pessoas. Essa é uma das maiores armadilhas que existem quando a gente está falando sobre finanças pessoais, é você começar a gastar o que não devia. Vai ter gente que vai falar assim, pô, mas isso não é óbvio? É óbvio, mas é tão óbvio que as pessoas não fazem. E é por isso mesmo que assistindo aqui, você está me falando que é óbvio, e você vai olhar para a sua vida e vai perceber, é óbvio, mas eu não faço. Estou errado? Então, consequentemente, você precisa trazer isso para a realidade. É óbvio na sua mente? Legal. Traz para a sua vida. Se você não trouxer para a sua vida isso, não adianta você achar que é óbvio. O universo não acha que é óbvio e as pessoas em volta estão vendo que não é tão óbvio assim na sua vida. Pega esse conhecimento e coloca ele na sua vida. A compensação da ordem emocional, da ordem que seja, ela é um dos maiores gatilhos para que as pessoas tenham problemas financeiros. Ah, eu mereço o carro tal, então eu vou fazer um financiamento de 12 anos e vou gastar todo o dinheiro que eu ganhei porque eu quero mostrar para as pessoas o quanto eu sou bem sucedido. Parabéns, você acabou de virar pobre de novo. Então, quando a gente está falando sobre isso, não caia na armadilha da compensação. O que é também um pouco da ostentação. Eu preciso mostrar para as pessoas, eu estou trazendo uma validação externa para mim. Por que eu preciso disso? As outras pessoas são tão importantes assim que eu preciso que elas gostem de mim, que elas concordem comigo, que elas me admirem. Isso não é importante. Porque, na verdade, o dia que eu realmente for abundante, o dia que eu realmente for próspero, isso vai ser automático, eu não preciso ter essa preocupação. E por último, entra a comparação, que é geralmente a origem de como as pessoas chegam nessa armadilha. A comparação é, eu olho para as pessoas e eu queria ter aquele status, mas eu não tenho. Eu queria ter tal coisa, mas eu não tenho, porque na verdade talvez eu queira um pouco daquele prestígio que eu vejo na pessoa, eu quero um pouco daquele status, daquela energia, eu quero ser rodeado daquilo ali. E isso é totalmente justo. Ninguém aqui está romantizando a pobreza. Tem que entender isso. De forma nenhuma. A pobreza é ruim, mas pior do que ela é a pobreza mental. E aí a gente volta para a limitação do pensamento. Então, quando a gente entende tudo isso e a gente fecha esse ciclo, a gente começa a perceber que tudo isso é uma grande armadilha e é um ciclo que te mantém ali na espiral, vai te levando, levando, levando. E a hora que você vai ver, além de você não ter conseguido nada, basicamente, de importante na sua vida, você ainda talvez tenha adquirido algumas dívidas. E isso, meu amigo, é a pior das coisas, porque ninguém quer isso. Tô errado? Você quer ter dívida? Eu não quero. Beleza. Então, se isso está claro para todo mundo, é importante aqui a gente fazer uma última ressalva. Nem de longe a gente aqui abordou todos os conceitos que envolvem esse tema. R$1 milhão, obviamente, é importante, principalmente para quem não tem dinheiro ou esteja em dívidas, né? Mas muito mais importante do que ter esse dinheiro é você ter a visão, mesmo que seja embrionária, de que isso em si não é a resposta que você procura. E, consequentemente, você vai começar, a partir de agora, a refletir um pouco sobre isso, a refletir um pouco se realmente as aspirações que você coloca ali no pedestal como as mais elevadas possíveis, se elas realmente vão te levar ao seu objetivo, se elas realmente vão te trazer o resultado que você quer. Porque talvez você esteja se enganando, talvez você esteja usando métricas que vão totalmente ao desencontro dos seus objetivos e, consequentemente, você vai criar um looping de frustração. E, portanto, se você, como eu, pensa no sucesso sob esses pilares, se inscreve no canal, fica aqui com a gente, dá o seu joinha aí, dá o seu like, porque pra gente isso é importante. A gente, como você tá vendo aqui, é iniciante, o canal é pequeno, para não dizer minúsculo, e a gente precisa crescer. Inclusive, manda aí para os seus amigos quem você acha que é importante que consiga desenvolver essa mentalidade, que consiga chegar nesse sucesso. Para essas pessoas que você vê importância, manda esse vídeo para ela, para que ela também tenha acesso a esse conteúdo e ela também possa começar a mudar a vida dela. Porque o objetivo desse canal é justamente que a gente vá juntos rumo a esse sucesso que a gente busca. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau!